A segunda rodada do Paulista de Flag já passou e finalmente tivemos todos os times na modalidade X5 masculina jogando. A gente vai fazer um recap, comparar com as minhas previsões e ver se eu errei tanto assim no que a gente estava prevendo para essa rodada. Já deixa o seu like, se inscreve e bora pro Canva aqui. Deixa eu adicionar ao palco. Eu fiz algumas anotações também dos jogos, então a gente começa aqui com a vitória do Taubaté Futebol sobre o Broken Stones. Uma vitória importante para o Taubaté, se a gente está falando da manutenção da equipe na competição, na primeira divisão, né? O Broken Stones acaba saindo na frente e até teve a oportunidade de abrir duas posses, mas não rolou. A gente vê um Broken Stones competitivo um pouco melhor do que o ano passado. Um pouco não, eu diria que bem melhor do que o ano passado, mas que ainda peca em alguns momentos chaves do jogo. Né? O Taubaté teve um início meio que morno, mas conseguiu imprimir um ritmo melhor no decorrer da partida, principalmente depois da interceptação do Joca. Com esse boom de ânimo realizado pela Inti, o Taubaté faz 3 TD seguidos sem respostas por parte do BS, e depois o Broken Stone só vai conseguir fazer um TD lá no segundo tempo. Né? Com esse cenário, o Taubaté viu-se podendo administrar a vantagem e saiu com a vitória no jogo. Né? Acho que para o BS fica uma clara melhora em relação ao ano passado. E a gente vai ver, quando a gente olhar a classificação também, o quão importante ser mais competitivo pode ser fundamental para o Broken Stone se manter na primeira divisão. Tá? A gente tem muito provavelmente essa vaga sendo decidida no saldo, então tomar poucos pontos, tomar poucas diferenças entre os pontos é importante demais para esses times que brigam pela manutenção. E aqui tanto eu quanto a galera do Snap Flag acertaram na previsão. Falando aqui de Gators e Jets, 25-6 para o Gators. Eu e a galera fomos juntas aqui no Gators. Foi dois times que usaram bastante corridas assim em relação ao todo, né? 8 para cada lado. Só que o Gators teve 25 passes e o Jets 18. Então, quando a gente olha na proporção, o Jets correu muito mais ali para queimar o relógio contra o Gators. A gente teve inícios muito contrastantes. Ai, coceira no olho. Início muito contrastantes, porque o Gators abre o placar logo de cara e o Jets não conseguiu nem fazer o first em relação ao Gators, tá? E aí depois disso o jogo entra no marasmo, com nenhum time pontuando nos drives, até que o Gators consegue marcar e abrir um pouco de vantagem, e o Jets ficou muito tempo sem respostas para a defesa do Gators, e deixou a partida bastante desconfortável para o time de São José. Então, a defesa do Gators bem postada, agressiva, como foi no restante da rodada também, não permitiu que o Jets chegasse muito próximo da zona de pontuação. O Jets sai do primeiro tempo zerado e por ali já o Gators encaminhou as suas vitórias. Então, tanto no jogo contra o Jets quanto no jogo contra o Broken Stone, se eu não me engano, já no primeiro tempo a partida já estava um pouco resolvida. E depois, no segundo tempo, deu para sair um TD para cada lado, mas nada que mudasse os rumos da partida. Né? Acho que a vitória do Gators aqui era muito prevista. O Gators sai 3-0 da rodada como tem que ser. Não poderia perder pontos aqui na classificação. O Gators fez o dever de casa, mas ainda assim com uma defesa muito agressiva e se impondo aqui para cima do Jets. Beleza? Aqui, Magic e Rhinos foi um jogo muito parelho. 20-19 aqui, os jogos do Rhinos foram bem parelhos. Vamos dizer assim, né? Foi emoção até o final. Tanto eu quanto o Snap Flag apostávamos no Rhinos, mas a diferença em campo foi muito mais apertada do que a gente pôde ver na enquete, né? Foi um jogo muito parelho, né? O que decidiu basicamente foi o aproveitamento em conversões, né? O Magic teve 33% de aproveitamento e o Rhinos 66%. A gente teve uma int de cada lado também. O Rhinos acaba saindo na frente, com o Magic conseguindo responder nos próximos drives. E o turnover causado pelo Magic, capitalizado pelo ataque, fez o Magic passar à frente do placar. Então a gente teve uma época do jogo onde o Magic estava na frente, fechando o primeiro tempo, e aqui foi o fator chave, né? Quando teve a posse novamente no segundo tempo, o Magic não girou a faca, como diria o Mestre Júnior. Acho que se volta para o segundo tempo fazendo TD, o Rhinos não voltaria, tá? O TD do Magic vai fazer, assim, né? Perdão. O Rhinos ele volta a pontuar e marcar um TD, né? Abrindo posses cheias, né? Então vira o jogo em cima do Magic, né? Então
Aí o Magic vai para o primeiro tempo, pontua, passa na frente do Rhinos, tem no segundo tempo, não faz o TD, o Rhinos volta e faz o 20-12 aqui, e no final do jogo o Magic ainda descontaria, mas enfim, o Magic foi outro time também que mostrou muita competitividade no jogo e poderia ter saído com a vitória com uma melhor sorte nas conversões. E pro Rhinos foi o que eu falei, né? Não só para esse jogo, mas para a rodada como um todo, eu acho que o Rhinos sai com um sinal de alerta também. Porque parecia que até as vitórias do Rhinos pareciam que poderiam escapar a qualquer momento do time. Não foram jogos controlados por parte do time de Guarulhos. Assim, acho que esse foi um pouco mais controlado e foi só um ponto de diferença, porque foi caótico também os outros jogos contra o Diamond e contra o SK que acabou perdendo. Então fica um ponto de alerta para o Rhinos, que sai 2-1, mas sai com alguns pontos de alerta, principalmente quando for jogar contra times mais fortes. Agora indo para Diamond e SK, o Diamond bateu de frente com o time da Zona Leste e saiu vencedor. Eu acho que foram dois ataques que demoraram a engrenar no jogo, né? O SK ele conseguiu achar um pouco mais de explosividade no segundo drive e acabou abrindo o placar. Porém, o Diamond ainda demorou um pouquinho para achar o ritmo, mas quando achou, conseguiu imprimir bem esse ritmo para sair vencedor, tá? O SK, né, como eu disse, começou explosivo, mas nunca conseguiu abrir uma diferença considerável. Às vezes abria uma posse, tinha a oportunidade de abrir a segunda posse, isso não acontecia. Quando o Diamond chegava perto, o SK pontuava também. Só que teve um momento da partida que o Diamond achou totalmente o seu ritmo, conseguiu achar as vulnerabilidades defensivas do SK e foi pontuando, né? No segundo tempo, o Diamond volta com a bola e sacramenta a vantagem de 20-12, o que claramente não era garantia de nada, mas a defesa entre campo e com a pick six deixa o jogo em duas posses, e aqui já sacramentou um pouquinho, direcionou muito o jogo da equipe de Diadema, abrindo duas posses, podendo jogar um pouco mais tranquilo. A pick six foi o fiel da balança, o Diamond ainda tenta chegar, mas não tem fôlego para chegar a menos de uma posse em relação ao Diamond, e o Diamond sai vencedor, mas foi um jogo bastante parelho também. Foram jogos muito parelhos no geral, tirando os jogos do Gators. Gators foi outlier, assim, dessa rodada. Aqui a zebra, né? Vamos dizer assim. Eu tinha opinião do que ia pro Diamond e a galera também foi no Diamond, mas o Magic surpreendeu. Deixa eu achar as minhas anotações. Surpreendeu não, né? Venceu, né? O Diamond. Deixa eu achar aqui a anotação. O Magic venceu, mas assim, o aproveitamento nos extra points ainda foi um pouco baixo, né? A gente teve 5 TDs e converteram apenas em 2 oportunidades, segundo as estatísticas aqui, né? O prognóstico pro Diamond gira sempre o quanto que a atuação defensiva vai fazer pressão no ataque para buscar pontos, né? Eu acho que eu esqueci de fazer essa conta, mas a gente viu aqui que foram 33 pontos para o Magic, 24 para o SK e vai ter tomado também 26 pontos para o Rhinos. Então, fica um pouco complicado quando você toma, com certeza aqui, né, em média, mais de 20 pontos para os times adversários, né? Então você tem que estar sempre fazendo pelo menos 4 a 5 TDs para você sair vencedor. E a gente sabe também que o ataque do Diamond está se acertando, está com um novo sistema. Isso pode ser um impeditivo, assim, para o bom desempenho do Diamond no decorrer do campeonato, mas claro, né, que é um trabalho novo, que pode dar frutos hoje, mas eu acredito muito no longo prazo desse time. O Diamond sai na frente, mas o time do Magic conseguiu responder muito rápido também. No fim do primeiro tempo, a gente ainda tem um TD para cada lado para ficar mais parelho. Ficou uma trocação, como a gente previa, né? O jogo tiroteio, que é muito característico do Diamond, esse ano vai pesar talvez muito mais contra o Diamond, porque significa que a defesa está tomando muito ponto, né? Então a gente teve TDs trocados aqui, né? O Diamond faz um TD, o Magic responde, o Diamond faz, o Magic responde. Até que chegou um momento que a defesa do Magic fechou a porta no fim da partida e não deu chances para o time do Diadema, né? Então a gente teve um turnover on downs do Diamond que o Magic aproveita, e o Magic não aproveitou, o Magic não deixou de aproveitar essa chance, porque eu acho que se tem alguma coisa que é característica desse time e esse ataque do Magic, é que tem dois jogadores ali que são muito provados, né? Que são o Menor e o Raul, que são muito acostumados a esses momentos decisivos, tanto no Policy de Flag quanto no ambiente nacional de Flag Football, e são caras muito confiáveis nesse momento clutch. E o Magic, a partir do impacto dos dois, se torna um time muito clutch, assim,
nesses momentos importantes, tá? É uma vitória enorme pro Magic, porque além da competitividade, você começa a botar vitórias em cima de um concorrente direto para classificação. Então, assim, pro Diamond passar, o Magic, além de tropeçar, o Diamond tem que vencer 2 jogos, porque não basta pro Diamond empatar em número de jogos com o Magic, tem que passar à frente. Então, isso é muito importante para pensar em playoffs aqui, o time do Magic, que pode sim agora pensar em se classificar ou para vaga direta, que eu acho que é o teto do time, ou pegar ali uma boa seed nos play-ins, tá? O ponto baixo do jogo foi para as duas defesas, né? Que praticamente tomaram TDs nos 2 drives, mas o que pesa muito para o Diamond é a oportunidade perdida por perder um confronto praticamente direto contra um rival direto. Seguindo com Gators e Taubaté Big Donkeys, o Gators venceu por 40-14. Aqui não tem muito o que falar, é um domínio amplo do Gators sobre o Taubaté. Foram 6 TDs a 2 no total da partida. Além disso, o Gators, com a defesa agressiva, conseguiu roubar a bola do Taubaté na partida que, enfim, foi um grande atropelo, tá? Houve até um princípio de equilíbrio no jogo, quando o Gators fez 2 TDs e o Taubaté até conseguiu responder esses TDs na primeira etapa, porém no decorrer da partida o Taubaté não teve fôlego ofensivo para bater de frente contra a defesa do Gators em uma vitória muito merecida. Seguindo com SK e o Rhinos, mais aqui uma zebrinha aqui, né? Eu errei aqui junto com a galera do Snap Flag, a opinião da comunidade. O SK bateu o Rhinos por 21-14. Foi uma surpresa se a gente for olhar para o resultado, mas se a gente olha para a rodada do Rhinos, o Rhinos foi ao limite em quase todos os jogos. E quando você se coloca nesse tipo de situação, uma hora a moeda cai contra você, né? Mas dentro dos méritos do SK, o time sai perdendo na partida e consegue voltar no jogo. E muito disso a partir da interceptação do Caio, né? Quando o jogo ainda estava 7-7, ele intercepta, retorna, deixando o time a 4 jardas para avançar. Tendo 4 descidas para 1 jarda. Né, e para fazer o TD. Esse roubo de posse foi sacramentado, mantendo a vantagem praticamente no jogo inteiro, e o SK sai campeão, né? E o principal problema do Rhinos, campeão não, né? Sai vencedor do jogo, campeão da partida. Mas o maior problema do Rhinos aqui que eu anotei foi conseguir fechar os drives efetivamente, né? O Rhinos conseguia caminhar muito em campo contra o SK, mas quando chegava na endzone, cometia alguns erros técnicos e até mesmo de concentração. O SK, o que fica do jogo? Teve uma queda ofensiva na segunda parte do segundo tempo, né? E a partir disso veio o Rhinos dando uma chegada, mas isso não foi o suficiente para perder a partida, tá? Mas fica a vitória muito importante do SK, que saiu dessa rodada complicada, com 3 jogos muito parelhos, com pelo menos uma vitória. Né? O time está fora da classificação aqui por enquanto, mas não se vê tão distante dos rivais nesse momento. Seguindo com Jets 25, Broken Stones 18, um jogo apertado, né? Um começo muito forte do Jets, com um TD e uma int, que abriram praticamente 2 posses, assim, no piscar de olhos já estava 14-0, 13-0 para o Jets. O BS conseguiu ter uma força para voltar, que foi fundamental, né? Consegue fazer o TD e vai encostar no placar fazendo um 13-12, né? E depois o jogo entra num limbo. Ninguém pontua, ninguém faz nada. E o BS vai conseguir virar a partida na primeira posse do segundo tempo, e aí o ataque morreu, não conseguiu fazer mais nada. O Jets consegue achar o seu caminho ofensivo também na jogada Super Tides e consegue fazer um TD sem conversão. O BS tem muitos problemas ofensivos no segundo tempo, não consegue ser muito competitivo, não consegue girar a faca, e essa oportunidade vai para o Jets, que vence a partida por 25-18. Foi mais um jogo muito competitivo do Broken Stones, teve até chance de vencer a partida, mas faltou um pouquinho a mais nos momentos chaves, e a vitória ficou com o Jets, que teve muito mérito também, que jogou o jogo praticamente atrás no segundo tempo e teve resiliência para virar. Seguindo aqui com outro jogo emocionante, Rhinos 26, Diamond 21, aqui a galera e eu acertamos, assim como no outro jogo. Foi um começo bastante explosivo do Rhinos, aproveitando-se assim, tipo, de uma bobeira gigantesca da defesa do Diamond. O Diamond, mais uma vez, demora a empatar com o Rhinos, né, e o Rhinos aproveita para abrir 2 posses, mas aí faltou mais uma vez um pouco mais de tranquilidade da equipe de Guarulhos para poder fechar esse jogo. Acontece do Diamond responder nos TDs e logo depois tem um safety que aproxime muito o placar em relação a Rhinos e Diamond, né? Então a defesa do Rhinos conseguiu impedir um pouquinho ali o ataque do Diamond, né? E aí no segundo tempo o jogo fica um pouco maluco, né?
Com a posse no segundo tempo, o Diamond, que tinha feito o TD no final do primeiro tempo, consegue um drive, um drive muito bom, início de drive muito bom, e deixa o jogo 20-15 para o Rhinos, né? E aqui o jogo entra em mais um limbo, aqui começa a chover, nenhuma das equipes marcas. E aí no finalzinho o Diamond vira o jogo, mas ainda tinha muito tempo para o Rhinos poder virar. E na última bola ali, praticamente, o Rhinos vence, né? Foi um segundo tempo abaixo do ataque do Rhinos em comparação do primeiro. No primeiro tempo a gente teve 3 TDs e no segundo tempo apenas um, né? Então a gente vê essas oscilações do Rhinos. E o Diamond mais uma vez sofrendo bastante pontos aqui e exigindo bastante do seu ataque. Seguindo com Gators 33, Broken Stones 21, a gente tem mais uma int no primeiro drive do Gators que já deixa o jogo muito endereçado para a equipe do Vale. E aí a diferença que já era muito clara no pré-jogo ficou exacerbada dentro da partida, né? Então, foi uma defesa muito agressiva do Gators, como eu já disse. O BS até consegue responder, mas não mostrou o mesmo poder de reação que mostrou contra o Jets, muito porque o ataque do Gators punia muito mais a defesa do BS em relação ao jogo anterior. Então, o ataque do Gators foi muito mais consistente e foi um desafio muito mais consistente que o ataque do Jets. O placar ali no primeiro tempo já vira 27-7. Foi meio que um garbage time, assim, vamos dizer. O Gators rodou bastante gente no ataque e na defesa. O BS ainda faz alguns pontos, mas nada que deixasse a partida mais competitiva, tá? O Magic vai bater o SK por 26-7. Eu fui contra vocês e me dei bem, porque eu acreditava mais no Magic. O Magic abriu o placar depois de um drive que parecia que não ia dar em nada. O Magic cometeu muitas faltas nesse jogo, tem que estar muito atento para próximas partidas. Na primeira posse do SK, a defesa do Magic dá uma interceptação, intercepta a bola do SK e dá a bola para o ataque. E aí o Magic abre 2 posses, o jogo fica um pouco mais confortável. E a sensação que ficou é que o ataque do SK demorou muito para entrar no jogo. Então, que custou muito essa vitória para o time da Zona Leste, que 2-1 aqui para o SK seria muito importante, mas quem ficou 2-1 foi o Magic. Seguindo com Jets e Taubaté, um jogo que foi emocionante, foi até a última bola também, mas foi decidido por um detalhe dantesco, vamos dizer assim, até bati no microfone. Primeiro tempo foi bem equilibrado, Jets acabou abrindo vantagem na primeira posse do segundo tempo, então a gente teve empate, com o Jets abrindo vantagem aqui, estar na frente. O Taubaté conseguia bastante espaço na cover 3 do Jets, principalmente com algumas corridas desenhadas para o QB, e foi o que manteve o jogo mais equilibrado e mais parelho. Mas o jogo fica faltoso lá pela metade no segundo tempo, extremamente nervoso. Então, a gente tem uma falta de contato que quase matou o drive do Jets, e o Jets não consegue pontuar, e a bola vai para o Taubaté dentro dos 2 minutos para vencer a partida. O Taubaté vai andando, vai achando espaço, fica para 1 jarda para vencer o jogo, 4-1, bad snap do center, partida perdida para o Taubaté. Pode ser um grande fiel da balança para o time em relação à classificação, mas eu acho que o Jets teve mais sorte que juízo nessa. Assim, a gente fecha os nossos resultados. Agora a gente vai falar um pouquinho de classificação. Deixa eu botar a tela grande aqui, já tá. Seguindo aqui com o grupo A, Spartans e Leme Lizard se mantêm, Crimson Fox também. O Rhinos aparece aqui na 4ª colocação do grupo com 2 vitórias e uma derrota, e aqui acaba ficando na frente do Magic pelo confronto direto. O Magic aparece aqui na 5ª colocação do grupo e fecha a classificação. O Diadema Diamond com uma vitória à frente do Silver Knights aqui, então é importantíssima essa vitória do Diamond para começar a defender seu espaço aqui na zona de classificação. O Silver Knights tem que tirar uma diferença de 2 jogos agora em relação ao Diamond. QNB, o Nasp Dogs acaba pleiteando, chegando aqui na zona de rebaixamento, e o Polyrats também fecha, lembrando que o rebaixamento é geral, não é por grupo, tá? Não cai um por grupo. Já no grupo B, a gente teve uma mudança significativa com o Gators assumindo aqui a primeira seed geral, Cannibals em segundo, Locomotives, Jets, Vikings e Varlers fecham os playoffs, com o Jets assumindo aqui essa 4ª colocação. Vikings e Varlers se mantêm aqui dentro, e o Unicamp cai por questões do confronto direto. Taubaté, Spartans, Agogia e Broken Stones com saldo menos 32. Então, quando a gente fala de rebaixamento, você tem um saldo menos 32, enquanto os seus adversários aqui da primeira rodada têm menos 133, 84, 81, é muito importante pensando em manutenção. Então, o Broken Stones sai 3-0,
mas sai com perspectivas mais otimistas do que negativas para as próximas rodadas, tá? A gente vai ter rodada do Paulista de Flag X5 masculino só em maio. Eu vou estar cobrindo tudo para vocês. Então, já deixa o seu like, se inscreve, fica aqui no canal, porque é muito importante. Quanto mais vídeos vocês assistirem, mais ele vai ser recomendado e mais a gente cobre o Paulista de Flag. Fui!